Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. E nós temos aula de matemática e geografia. Vamos para a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Peguem aí os livros de matemática e geografia. Vamos começar em matemática falando sobre direção e sentidos, pontos de referência. Abra um livro aí na página 35. Seguindo as retas. Siga o código de retas e continue traçando no quadriculado o trajeto que Márcia fez para ir à escola. Esse daqui nós vamos fazer juntos para vocês compreenderem qual é o sentido da atividade de hoje. Observem aqui. O começo. Márcia andou 2 quadrinhos para frente. Esse 2 indica a quantidade de quadrinhos que ela vai andar e essa setinha indica para qual direção ela vai andar. Então, aqui nós temos 2 para frente. Aí, aqui ela fez 2 quadrinhos para frente. O próximo comando é 6 quadrinhos para baixo. Então, a gente vai vir aqui e vai contar 6 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo comando, 6 quadrinhos para frente. Viramos e contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos para frente. O outro comando, 1 quadrinho para baixo. Então, ela veio aqui, desceu 1 quadrinho. Próximo comando, 11 quadrinhos para frente. Então, nós contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrinhos para frente. Próximo comando, 6 quadrinhos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por último, 4 quadrinhos para frente. 1, 2, 3, 4. E assim ela chegou à escola. Seguindo esse mesmo padrão dessa atividade, nós vamos fazer a segunda questão. Eduardo estava jogando caminhos roedores. Observe o trajeto que ele traçou para cada ratinho chegar a um queijo. Nós temos aqui o primeiro ratinho, é o da linha azul. E o segundo ratinho é o da linha laranja. Agora, o que você vai fazer? Complete o código de setas indicando o trajeto que Eduardo traçou para cada ratinho. Você vai dar continuidade aqui para montar essa tabela. Vejam aqui. O primeiro ratinho, ele andou 2 quadrinhos para frente, que está aqui, ó, 2 quadrinhos para frente. Depois ele andou 1 quadrinho para baixo. 1 quadrinho para baixo. Agora você vai dar continuidade para preencher. Quantos ele andou aqui e em qual direção? Quantos ele andou assim e em qual direção? E quantos ele andou assim e em qual direção? E aí você vai preencher aqui, aqui e aqui. Mesma coisa com o outro rato. Ele andou 3 quadrinhos para frente e ele andou 1 quadrinho para cima. Agora você vai dar continuidade. Quantos ele andou assim? Quantos ele andou assim? E quantos ele andou assim? E você vai preencher aqui nessa tabela, ok? Isso é na página 35. Em seguida, nós vamos passar lá para a página 36. Agora vai ser o caminho pelo bairro. Observe o desenho que representa uma parte do bairro onde Roberto e Pedro moram. Vejam aqui na legenda. Aqui fica a casa de Roberto. Aqui fica a escola. Aqui a sorveteria, praça, mercado, farmácia, jornaleiro, padaria, açougue e casa de Pedro. Vamos agora representar alguns trajetos desse desenho. Fique atento. Quais lugares estão marcados com a legenda nesse desenho? São justamente os nomes que a Pro acabou de falar, os que estão legendados. Casa de Roberto, escola, sorveteria, praça, mercado, farmácia, jornaleiro, padaria, açougue e casa de Pedro. Você põe aqui na segunda questão.
Esses lugares podem servir de referência para indicar caminhos. Vejam só. Terceira questão. Leia com atenção a descrição do trajeto que Roberto percorreu para chegar à casa do seu sobrinho Pedro. Depois faça o que Pedro está pedindo. Vamos lá, vamos seguir esses 3 comandos aqui. Saí da minha casa, passei em frente à escola e fui até a sorveteria comprar um sorvete. Vamos lá. Roberto saiu da casa dele, aqui. Se ele passou em frente à escola, então ele vai vir por aqui. E ele foi onde? Ele entrou na sorveteria. Então ele fez esse trajeto. Você vai repetir aí com um lápis esse mesmo trajeto. Depois, ele saiu da sorveteria e passou pela entrada do mercado. Então, ele saiu da sorveteria e passou por aqui, que é a entrada do mercado. Aí, ele atravessou a rua em direção à praça e parou para tomar o sorvete. Então, ele atravessou aqui em direção à praça e parou aqui, nesse banquinho, para tomar o sorvete dele. Em seguida, ele saiu da praça e andou pela calçada em frente à padaria. Ou seja, ele andou aqui, essa calçada em frente à padaria e seguiu para a casa do seu sobrinho Pedro. Então, ele seguiu aqui e foi direto para a casa de Pedro, que fica aqui do outro lado. Risque de vermelho no desenho da página anterior o caminho que meu tio fez. Então, você vai fazer justamente o que a Pro acabou de fazer, traçar esse mesmo caminho aqui, ok? Quarta questão. No dia seguinte, Pedro saiu de casa com a mãe dele para fazer algumas compras no mercado. Leia a descrição do caminho que ele fez. A primeira parada foi na padaria para comprar pãezinhos. Dessa vez, agora a gente vai sair da casa de Pedro, ok? Deixa eu trocar a caneta aqui. Pedro ele saiu junto com a mãe dele, que ele foi comprar pães. Então, eles foram primeiro na padaria, aqui na padaria. Depois, eles passaram pela praça, pois Pedro ia encontrar um amigo. Então, eles subiram aqui pela praça. E, em seguida, eles foram fazer compras no mercado. Ou seja, eles foram para o mercado. E depois, eles voltaram para casa. Posso voltar pela mesma estrada ou posso voltar por aqui também, que dá na casa de Pedro. Você escolhe aí qual trajeto você quer fazer, ok? Agora descreva e represente na página anterior o caminho completo que Pedro e a mãe deles fizeram. Foi justamente esse que a Pro fez aqui com essa linha preta. Você decide como você vai querer fazer o trajeto dele voltar para casa. Se ele volta pela mesma estrada que ele foi ou se ele volta por esse outro caminho menor, ok? Vamos falar sobre cuidados no trânsito. Devemos sempre andar pelas calçadas e ficar muito atentos ao atravessar a rua. Em algumas ruas há faixas de pedestres e sinais luminosos que nos ajudam a atravessar com segurança. E você, fica atento ao atravessar a rua? Converse com os colegas e listem 8 ou outros cuidados que devemos tomar no trânsito. Você vai escrever aí nesse quadrinho azul alguns cuidados que nós temos que tomar no trânsito, ok? Essa atividade de matemática fica da página 35 até a página 37, ok? Em seguida, nós vamos passar para a geografia e hoje nós vamos falar sobre o respeito às diferenças. Abra um livro de geografia na página 29. Lidando com os conflitos. Apesar de possuírem objetivos em comum, as pessoas que formam os grupos são diferentes. Conviver com essas diferenças, às vezes, pode gerar desentendimentos e conflitos. Leia o trecho da entrevista de um artista brasileiro que se apresenta no Cirque du Soleil. Vamos lá ler esse trecho. E conviver com as pessoas com uma cultura e costumes diferentes não é complicado? Wellington Lima. Como a maioria dos integrantes são atletas de ponta quer dizer aquelas pessoas que se destacam naquilo que faz.
Há sempre conflitos. Muitos sabem como deve ser feito tecnicamente, mas no circo tem ainda o lado artístico que conta muito. Às vezes as pessoas demoram para fazer a transição de atleta para artista. Essa daí foi uma entrevista ao Wellington Lima, que é uma das pessoas que fazem parte do Cirque du Soleil. Primeira questão. O que significa fazer a transição de atleta para artista? Marque um X na alternativa que melhor explica essa frase. Fazer a transição de atleta para artista significa deixar o espírito competitivo de lado e atuar em grupo com o objetivo de divertir e agradar o público, ou treinar sem parar, superando todos os limites e melhorando cada vez mais a sua técnica. O que significa deixar de lado sua parte atleta e passar a ser mais artista? Qual desses dois você considera certo? Marca aí um X. Segunda questão. Segundo Wellington Lima, há sempre conflitos no grupo de artistas do Cirque du Soleil. Converse com os colegas e o professor. Quais seriam os motivos desse conflito? O que você acha que pode gerar conflito entre esses artistas? E letra B. Como você imagina que eles conseguem superar as diferenças e trabalhar em grupo, fazendo um espetáculo tão bonito e impressionante? Será como é que eles conseguem resolver os conflitos que aparecem entre eles? Você explica aí na letra B. Em seguida, nós vamos passar lá para a página 30. Respeito às diferenças. Conviver com as pessoas com quem nos identificamos ou temos interesses em comum não é fácil. Mas e quando temos que conviver com pessoas diferentes de nós? Isso acontece o tempo todo e aconteceu também quando o Brasil começou a ser formado. Por volta de 1500, os portugueses colonizadores chegaram às atuais terras brasileiras. Mas nessas terras já viviam inúmeros povos indígenas, cujos modos de vida eram muito diferentes dos modos de vida dos portugueses. Muitos povos indígenas resistiram à ocupação portuguesa. Além de ocuparem as terras habitadas pelos indígenas, os portugueses lhe impuseram seu jeito de ser, gerando conflitos que acabaram culminando com o domínio de suas terras pelos portugueses. A morte de milhões de indígenas e o desaparecimento de muitos dos seus povos e de suas culturas. Embora existam diferentes grupos indígenas com modos de vida próprios, alguns costumes são comuns a praticamente todos eles. Um exemplo, a sua forte ligação com a natureza, de onde retiram os alimentos e tudo mais que precisam para viver. Vejam aí essa imagem. São crianças irpens, elas estão coletando peixes na Lagoa Ariranha, em pescaria com timbó, no município de Feliz Natal, no estado de Mato Grosso, 2016. Esse tipo de pescaria, os homens usam o timbó, um cipó venenoso, para os peixes. Em contato com a água, o timbó libera uma substância que deixa os peixes atordoados e fica mais fácil deles serem capturados pelas crianças. Vejam que interessante, é uma cultura indígena, faz parte da cultura indígena. Nessa outra imagem, tem um indígena trucá colhendo mamão no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco, em 2016. Primeira questão. Observe as fotografias dessa página e da página anterior e leia as legendas. O que podemos dizer sobre o modo de vida indígena? O que nós podemos falar sobre o modo de vida indígena, observando essas duas imagens? Você pode ver a questão da cultura, a questão do vínculo com a natureza, a questão do respeito à natureza. Você decide aí sobre o que você quer falar, tá bom? Segunda questão. Que costume indígena você considera interessante? Vocês conhecem algum costume indígena? Já ouviram falar em algum costume indígena que vocês acham interessante? Qual vocês gostariam de conhecer? Você vai anotar na questão 2. Ainda hoje, os indígenas precisam lutar para garantir suas terras. Ter seu próprio território é essencial para os indígenas manterem seus grupos unidos e preservarem seus costumes e seu modo de vida. Vamos falar sobre respeito aos povos indígenas.
Alguns indígenas, como Daniel Mucudruco e Olívio Jecupé, eles escrevem sobre a cultura dos seus povos para que todos a conheçam e respeitem. Você já leu um livro escrito por um indígena? Se não leu, gostaria de ler? Por quê? O que podemos fazer para valorizar a cultura dos povos indígenas? O que vocês acham que nós podemos fazer para valorizar a cultura dos povos indígenas? Essa atividade de geografia fica da página 29 até a página 31, ok? Respondam a atividade de matemática e a atividade de geografia no livro, tirem uma foto bem nítida e enviem lá no privado da Pro. Lembrando que a Pro recebe as atividades até às 19h30, ok? Então, façam as atividades de vocês o quanto antes e enviem lá, que eu vou estar fazendo a correção e atualizando a lista de quem fez lá no grupo, ok? Beijos, abraços bem apertados. Amanhã é quarta-feira, aula da Pro Sara. Então, até quinta-feira, meus amores. Tchau, tchau.